Se você treina em casa ou na academia e quer desenvolver um peitoral realmente grande e definido, hoje eu vou te mostrar 8 exercícios perfeitos usando apenas halteres que vão transformar o seu peitoral. Primeiro, supino reto com halteres. O supino reto com halteres é considerado o exercício principal para desenvolver força e massa muscular no peitoral. Ele recruta intensamente a região média do peito, mas também envolve deltoides anteriores e tríceps como músculos auxiliares. A grande vantagem em relação ao supino reto com barra está na liberdade de movimento. Os halteres permitem que os braços se movimentem de forma independente, evitando desequilíbrios musculares e possibilitando uma maior amplitude tanto na fase excêntrica, descida, quanto na concêntrica, subida. Isso gera um alongamento mais profundo e uma contração mais completa das fibras do peitoral. Na execução correta, deite-se no banco reto, mantenha os pés bem firmes no chão e as escápulas contraídas para estabilizar a coluna. Na descida, leve os halteres até a altura do peito, com os cotovelos em um ângulo de aproximadamente 75 a 90 graus. Na subida, empurre os halteres para cima em linha reta, mantendo o controle o tempo todo e evitando esticar totalmente os cotovelos para não perder a tensão do peitoral. Segundo, supino inclinado com halteres. O supino inclinado com halteres é um dos exercícios mais importantes para quem deseja um peitoral realmente estético e proporcional. Para executar corretamente, ajuste o banco em um ângulo entre 30 e 45 graus. Essa faixa é considerada ideal porque ativa o peitoral superior sem transferir a carga excessivamente para os deltoides anteriores. Durante a execução, deite-se no banco inclinado com os pés firmes no chão, mantendo as escápulas retraídas e o abdômen contraído para estabilidade. Desça os halteres até próximo da linha do peito superior, com os cotovelos abertos em um ângulo confortável de 70 a 80 graus. A fase excêntrica deve ser controlada, sem deixar os halteres despencarem, e a subida deve ser firme, levando os pesos em direção ao centro, mas sem bater um contra o outro. Além de desenvolver a parte superior do peitoral, o supino inclinado melhora a postura, fortalece a região clavicular e dá aquele aspecto mais atlético ao corpo. É também um excelente exercício para corrigir desproporções. Terceiro, supino declinado com halteres. O supino declinado com halteres é um dos exercícios mais eficazes para desenvolver a região inferior do peitoral, área muitas vezes deixada de lado nos treinos. Enquanto o supino reto trabalha na porção média e o inclinado foca na parte superior, o declinado é responsável por dar aquela aparência mais cheia e volumosa na parte de baixo do tórax, criando um peitoral denso e bem definido. Um dos grandes diferenciais desse exercício é a redução da sobrecarga nos ombros. Em comparação ao supino reto, a inclinação negativa do banco transfere mais tensão para o peitoral e menos para a articulação do ombro, tornando o movimento mais confortável para quem sofre com dores ou limitações nessa região. Isso faz dele uma excelente alternativa para quem busca treinar pesado sem comprometer a saúde articular. Na execução, ajuste o banco em uma inclinação de 15 a 30 graus negativos. Deite-se com segurança, mantendo os pés fixos no suporte ou presos por tiras, já que a posição invertida pode gerar instabilidade. Com os halteres em mãos, posicione-os acima do peito, braços estendidos e inicie a descida controlada até a linha inferior do tórax. Evite deixar os cotovelos abrirem demais para não comprometer a postura. Na subida, empurre os halteres para cima mantendo o controle e contraindo o peitoral no final do movimento. Além de desenvolver a porção inferior do peitoral, o supino declinado melhora a estética geral do tronco, pois dá a impressão de maior largura e profundidade. Quarto, crucifixo reto com halteres. Diferente do supino, que envolve empurrar carga, o crucifixo tem como objetivo abrir e fechar os braços, simulando o movimento de um abraço. Essa mecânica alonga intensamente as fibras do peitoral e gera uma contração máxima quando os halteres se encontram acima do corpo. Esse exercício é essencial para quem busca não apenas volume, mas também definição e largura no peitoral. A fase de alongamento na descida ativa fibras profundas que muitas vezes não são totalmente trabalhadas nos supinos. Na execução correta, deite-se em um banco reto com os halteres posicionados acima do peito, braços quase estendidos e cotovelos levemente flexionados para proteger a articulação. Abra os braços lateralmente de forma controlada, descendo até sentir o alongamento total no peitoral. Em seguida, retorne trazendo os halteres de volta ao centro, como se estivesse fechando os braços em direção ao peito, sempre mantendo a tensão e sem bater um haltere no outro. Além de proporcionar maior largura ao peitoral, o crucifixo melhora a consciência corporal, já que exige controle do movimento e foco total no músculo-alvo. Quinto, crucifixo inclinado com halteres. O crucifixo
fixo inclinado com halteres é a variação ideal para quem busca dar mais ênfase à parte superior do peitoral, região muitas vezes mais difícil de desenvolver a execução correta. Deite-se em um banco inclinado com os halteres alinhados acima do peito, braços quase estendidos e cotovelos levemente flexionados. Abra os braços em arco, descendo até sentir o alongamento da região superior do peitoral. Em seguida, traga os halteres de volta ao centro de forma controlada, contraindo ao máximo no topo do movimento. É importante manter os pés bem apoiados no chão e as escápulas estabilizadas para evitar balanços desnecessários. Sexto pullover com halteres. O pullover com halteres é um exercício clássico, muito utilizado desde a era de ouro do fisiculturismo. Grandes nomes como Arnold Schwarzenegger popularizaram esse movimento por seu potencial de trabalhar não apenas o peitoral, mas também músculos importantes para a estética do tronco. Para a execução correta, utilize um banco reto. Deite-se de forma que apenas a parte superior das costas esteja apoiada, mantendo os pés firmes no chão e o quadril alinhado. Segure um haltere com as duas mãos acima do peito, braços levemente flexionados. Inicie o movimento descendo o peso em arco para trás da cabeça até sentir um alongamento profundo no peitoral e na caixa torácica. Retorne de forma controlada, trazendo o haltere de volta à posição inicial, contraindo o peito no final. Além de fortalecer e expandir a região central do peitoral, o pullover também melhora a mobilidade da cintura escapular e aumenta a capacidade de abrir o peitoral, o que pode beneficiar diretamente a posturas. Sétimo, flexão com halteres. O floor press, conhecido como supino no chão ou flexão com halteres no solo, é uma variação simples e extremamente funcional do supino. Ele é perfeito para quem treina em casa e não possui banco, já que pode ser feito apenas com um par de halteres e um espaço no chão. A principal diferença desse exercício em relação ao supino tradicional está na amplitude do movimento. Como os cotovelos tocam o chão, o alongamento do peitoral é limitado, mas isso cria um efeito positivo. Maior ênfase na fase final da contração, onde o peito precisa gerar força máxima para finalizar o movimento. Para executar corretamente, deite-se no chão com os joelhos flexionados e os pés firmes. Segure os halteres com os braços estendidos sobre o peito, alinhados aos ombros. Desça os halteres lentamente até os cotovelos tocarem o solo e, em seguida, empurre-os de volta para cima, contraindo o peitoral. Mantenha sempre os cotovelos em um ângulo de 75 a 90 graus em relação ao corpo, evitando abrir demais os braços para não sobrecarregar os ombros. Além de fortalecer o peitoral, o floor press recruta intensamente os tríceps, já que a fase final do movimento é a mais exigida. Oitavo, squeeze press com halteres. O squeeze press com halteres é uma variação estratégica do supino reto que foca diretamente na ativação do peitoral interno. A grande diferença aqui está no detalhe. Durante toda a execução, os halteres são pressionados um contra o outro, criando uma tensão isométrica constante. Esse simples ajuste faz com que o peitoral permaneça ativo o tempo todo, mesmo nos momentos em que normalmente haveria menor contração. Para executar corretamente, deite-se em um banco reto, segurando os halteres paralelos, um encostado no outro. Mantenha os braços estendidos sobre o peito e, ao iniciar o movimento, pressione firme os halteres juntos. Desça até a linha do peito em movimento controlado e suba novamente sem perder a pressão entre os halteres. Quanto mais constante for essa pressão, maior será o recrutamento das fibras do peitoral interno. Além de trabalhar intensamente a parte interna do peito, o squeeze press também ajuda na definição da linha que separa os dois lados do peitoral, proporcionando um visual mais marcado. Sentiu a evolução com essas dicas? Então, deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta qual parte do treino que funcionou mais para você.